Olá, querido, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos em mais uma aula da nossa apostila de liderança cristã, aula de número 2. Vamos tratar mais 2 pontos de nossa apostila, onde será uma aula maravilhosa e um reforço de aprendizado para você, seminarista do Seminário Teológico Biblos, dirigido pelo nosso pastor e doutor José Mário da Silva. Continuaremos, então, nesta disciplina que está somando conhecimentos sobre liderança cristã. Me permita dividir com vocês o nosso material para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. Bom, aqui nós temos um sumário de nossa apostila, onde eu quero trazer aqui os 2 pontos que nós tratamos. Tratamos sobre o que é liderança, aprendemos sobre o que é liderança, alguns princípios de liderança cristã, técnicas de um bom líder, estilos de liderança. Tudo isso estava englobado dentro desses pontos citados aqui na aula passada, tá? Então, qualidades de um líder cristão, os tipos de liderança, certo? Aprendemos aqui e levaremos conhecimentos para a nossa caminhada eclesiástica, para a nossa vida, para o nosso contexto enquanto servo do Senhor Jesus e seminarista e futuramente teólogo, tá certo? Estudaremos aqui nessa aula mais 2 pontos, tá? O ponto 3 e o ponto 4 de nossa apostila. Então, nós teremos aqui líderes no Antigo Testamento e liderança no Novo Testamento. Iremos conhecer alguns líderes que regeram o Antigo Testamento, líderes influentes, líderes que irão trazer boas lições para as nossas vidas e também algumas lideranças no Novo Testamento, ali onde aconteceu após o período interbíblico. Trataremos isso em uma outra disciplina, mas por aqui iremos nos ater a algumas figuras de liderança, certo? Então, dando início a esse tema, vamos para o tema líderes no Antigo Testamento. Líderes no Antigo Testamento. Vamos trabalhar aqui um pouquinho daquela mesma forma que trabalhamos, tá? Que nós estamos trabalhando, líderes no Antigo Testamento. Então, o propósito deste capítulo é apresentar como na antiguidade agiram os homens que Deus usou, na sua instrumentalidade, para desenvolver o que planejou desde os tempos eternos para a redenção humana. Esse ponto ele é interessante, ele inicia com o período antediluviano. E aqui eu já quero convidar você para aprender um pouquinho mais. O que é, professor, período antediluviano? Tá? Nós temos o período antediluviano, nós temos o período diluviano e o período pós-diluviano. Tá? Antediluviano ou diluviano, na verdade, conforme nossa apostila, período antediluviano, é o período que antecede o dilúvio, tá? Antediluviano é o período que antecede o dilúvio, tá? E o período pós-diluviano é o período que vem posterior ao dilúvio, tá? Então, iremos nos manter dentro desse raciocínio. E neste período antediluviano, temos sim algumas lições e referências, tá? Então, vamos para a nossa apostila. Período antediluviano. Neste período, a Bíblia relata a história humana de maneira bem resumida. Todavia, faz o registro das gerações, desde Adão até Noé.
Noé, ele foi o personagem principal do período diluviano, tá? E isso conhecemos muito bem, dando seguimento aqui à nossa apostila, iremos tratar alguns nomes influentes também desse período. Neste período, os nomes que se destacaram foram Abel, Enoque e Noé. Olha que interessante. Caim se destacou, mas pelo lado negativo, como homicida, e chegou até construir uma cidade. Adão, o primeiro homem criado diretamente por Deus, tinha tudo para se firmar como um grande líder da raça humana, visto que Deus o colocou como dominante de tudo sobre a terra, mas não correspondeu. Pelo contrário, desobedeceu, pecou. Em vez de influenciar, ele foi influenciado. Adão, o primeiro homem criado diretamente por Deus, ele tinha tudo para afirmar, porque a ele foi dado toda a ferramenta, ele foi constituído governante, dominante sobre toda a terra, certo? Mas não correspondeu. Por quê? Ele desobedeceu, ele pecou, e em vez de influenciar, ele foi influenciado, como bem conhecemos a história bíblica dele ter sido influenciado por Eva. Podemos fazer menção ao nome de Abel, visto que Deus se agradou de sua oferta, como expressa em Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Notamos que Deus se agradou de Abel, assim aceitou o seu culto. Jesus, falando aos escribas e fariseus, chama Abel de justo, tá? Então, nesse período antediluviano, tá? Nesse período antediluviano, esses nomes, Abel, Enoque e Noé, foram os nomes mais influenciáveis, tá? Foram os nomes que mais marcaram essa época, esse período antediluviano, tá? Então, eles foram quem encabeçaram um contexto de liderança cristã, tá bom? Guardemos essa informação e partiremos agora para mais um dos personagens conforme a nossa apostila. Dando continuidade, Abel ele apresentou o seu culto a Deus, tá? Então Deus, ele se agradou desta oferta, porém ele não se agradou da oferta de Caim, tá? Então Abel, ele era justo, ele era um homem íntegro, tá? Deu testemunho de seus dons, conforme a nossa apostila, tá? E depois, por conta dessa justiça, desse senso de justiça, depois de ter se demonstrado ser uma pessoa íntegra, abençoada, ter explícito as suas qualidades de um bom líder, do qual, assim, Papai do Céu, ele usa e convoca as pessoas que têm essas qualidades, guardem isso, tá? Que desempenham o senso de justiça, amor, a entrega a Deus do melhor, tá? Nada pior. Então, em se tratar de liderança, principalmente entregar a Deus o melhor.
o melhor grupo, a melhor congregação, o melhor ministério. Então, continuemos. Então, Deus, ele deu testemunho dos seus atos e deixou a sua marca. Enoque, segundo Gênesis 21, do 21 ao 24, parece que foi o melhor homem das primeiras gerações. Olha o que a nossa apostila está trazendo. Parece que foi o melhor homem das primeiras gerações. Numa sociedade quase que totalmente pecaminosa, Enoque procurou fazer o quê? Agradar a Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. O escritor aos Hebreus diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho que agrada a Deus. Hebreus 11 e 5. Só que antes dele ser transladado, meus irmãos, Enoque casou, teve filhos e filhas, e inclusive Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Certamente Enoque evidenciou-se como líder, visto que andava em comunhão com Deus e fazia a sua vontade. Judas, no seu livro, no verso 14, também faz menção ao nome de Enoque. Devemos observar que não basta ter comunhão e andar com Deus para ser um líder cristão. Muitos membros do corpo de Cristo andam em comunhão, fazem a vontade de Deus e não são líderes. São salvos. Então, pelo contrário, eles são salvos e não são líderes. Para a obra de Deus, os líderes são chamados. Olha que interessante essa citação aqui. Para a obra de Deus, os líderes são chamados. Deus sempre vê alguma coisa no homem que nós não vemos. Deus não olha para a aparência, como, por exemplo, na escolha de Davi, lá em 1 Samuel 16 e 7. Normalmente o líder se destaca, aparece, é notado. Abel, Enoque e Noé foram destaques para Deus. Isso é tão evidente que então estão registrados na Bíblia como homens importantes que agradaram a Deus, tá? Podemos observar que nas últimas gerações, antes do dilúvio, aparecem os nomes de Enoque, seu filho Matusalém, Lameque e Noé, proveniente desta descendência, tá? Seu filho. Bem como os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Deus encerrou, deu cabo aos homens das gerações pecaminosas, preservando Noé e sua família. Noé, como um homem que andava com Deus, segundo Gênesis 6 e 9, conseguiu atravessar, transpor o dilúvio. Deus o preservou pela sua misericórdia e pelo que viu em Noé. Por isso está escrito em Gênesis 6 e 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Os estudiosos entendem que as contagens do capítulo 5 do livro de Gênesis levam a crer ter havido 1656 anos de Adão até o dilúvio. Olha que interessante. Então, esses três homens, Adão, ou melhor, esses três homens citados, Abel, Enoque e Noé, antes do dilúvio, foram as pessoas que marcaram, tá? Influenciaram, agradaram a Deus.
Essas pessoas, elas foram citadas por Deus na sua palavra como grandes homens que eram do seu agrado. Então, guardemos isso. Antes do dilúvio, existiam homens que marcaram, homens que eram líderes íntegros, retos. Percebe aqui que não é qualquer pessoa que pode ser líder, tá? Caim, mesmo instituindo uma cidade, poderia ter sido um bom líder. Porém, ele não demonstrou as qualidades, as habilidades, tá, que agradassem a Deus. Abel, o pai, tá? É o primeiro homem constituído, o primeiro homem feito por Deus, tá? Primeiro homem que reinou, governou sobre esta terra, não marcou a história como um grande líder. Olha que interessante. Porque ao invés de influenciar, ele foi influenciado. Pecou, desagradou a Deus, tá? Dando continuidade, temos um próximo período aqui, que é o período patriarcal. A era patriarcal, ou seja, a era dos pais, tá? Os pais das gerações. Então vamos lá, dando continuidade, o que é que diz no período patriarcal? Nesse período, parece que Deus retoma o rumo da história, direcionando-a para a implantação definitiva do plano da redenção humana. Então, antes do dilúvio, o Papai do Céu ele operou. E durante o dilúvio, Noé ele transpôs, tá? Então, ele transpassou tudo isso por ter agradado a Deus. E agora, nesse período patriarcal, pós-dilúvio, Deus, ele menciona algumas pessoas. A Bíblia menciona algumas pessoas. Então, vamos lá. Contando com a participação de 3 homens que ele selecionou para formar a nação de Israel. Então, ele escolheu 3 homens aqui que impactaram, tá? Abraão. Deus chama Abrão, Gênesis 12, mais ou menos 400 anos depois do dilúvio, para ser o precursor. Por que não dizer o fundador de uma grande nação que mais tarde se chamaria Israel, da qual Deus concretizaria o plano da redenção? O nome Abrão significa pai exaltado. Então, Abraão significa pai de uma multidão. Porque no meio de tantos homens, Deus chamou Abrão? Ora, Deus conhece a quem chama, e isso aprendemos aqui, tá? Naturalmente, ele viu em Abrão um líder com o qual poderia contar para o seu propósito. Deus, mais adiante, fez grandes promessas a Abrão. Podemos ver em Gênesis 13, 14 ao 18. Não restam dúvidas que, como um homem, Abrão teve suas falhas, mas Deus acompanhava tudo. Todavia, ele se ouve como um verdadeiro líder, mostrando as suas qualidades, como sendo humilde, determinado. Olha aqui novamente as qualidades do líder aparecendo na nossa apostila. Humilde, determinado, inclusive liderou o resgate de Ló, seu sobrinho. Então aqui, ó, ele foi à procura, resgatar uma ovelha. Está registrado no mesmo capítulo, logo após a batalha vitoriosa de Abrão, o aparecimento de quem? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, confirmando assim a chamada de Abrão. Deus ainda reforça a promessa a Abrão e depois muda o seu nome de Abrão para Abraão. Aqui eu já quero ensinar também algo bem interessante. Temos o costume de dizer que Saulo de Tarso teve o nome mudado para Paulo.
E aqui, como bons seminaristas que somos e bons pesquisadores da Bíblia, temos que aprender. Aqui está sendo citado na nossa apostila que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Lá no caso de Paulo ou Saulo, Saulo de Tarso tinha cidadania greco-romana, tá? Então, tinha cidadania romana. Lá em Roma, ele recebe um nome como cidadão de Roma de Paulus, tá? Ele é registrado como cidadão romano com o nome de Paulus, tá? Em Tarso, ele é chamado Saulo, mas em Roma é chamado Paulus. Então, Papai do Céu não mudou o nome de Paulo, tá? Após ele ter esse encontro ao caminho de Damasco com o Senhor Jesus, não houve mudança de nome, não houve o processo de conversão. Sim, porque ele abriu os olhos para o verdadeiro Cristo, para o Cristo vivo, e assim foi constituído um dos grandes apóstolos. Porém, não teve seu nome mudado, e aqui a gente já quebra um tabu, tá? Que é muito ministrado nas nossas igrejas, e por falta de conhecimento, algumas pessoas não se atentam a isso. Então, houve essa mudança, tá? Do nome de Abrão para Abraão. A história de Abraão nos faz acreditar que ele foi um grande líder, onde só pelo fato de obedecer a Deus, largando a parentela, vivendo em lugares inóspitos, peregrinando, mas sem desanimar, sendo provado, mas aprovado e, por fim, recebendo o título de pai da fé, consta também no pódio dos heróis da fé. Além de ser o pai da fé, consta no pódio dos heróis da fé, registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11. Isaac, filho de Abraão, se destacou desde pequeno, convivendo em meio ao conflito da família por causa do seu meio-irmão Ismael. Quando já moço, foi pedido em sacrifício, onde Deus provou a Abraão. Isaac mostrou firmeza e obediência quando seu pai foi posto à prova, sendo ele, Isaac, o próprio objeto do holocausto. Assim, desde criança, Deus o acompanhava, fazendo dele um líder na era patriarcal, qualificando-o inclusive na tipologia de Cristo, tá? Então, desde criança, Deus o acompanhou, fazendo dele um líder na era patriarcal, qualificando na tipologia de Cristo. Este aqui já é o segundo nome citado aqui, tá? Olha que lindo. É interessante. Mas vamos lá. Casou-se com Rebeca por iniciativa de seu pai, porém apaixonou-se à primeira vista. Eles tinham conhecimento e comunhão com Deus. Confiava no seu Senhor, conforme Gênesis 25, 21 ao 23. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Olha aqui o milagre da procriação, onde Papai do Céu abre a madre, tá? De Rebeca. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Observando os relatos bíblicos a respeito dos seus filhos, Esaú e Jacó, fica subentendido que o casal falhou como pais. Olha que interessante. Fazendo uma análise, nós paramos para perceber que existe uma certa falha, um equívoco como pais. Tá? Então, Isaac e Rebeca precisariam de algo mais diante dos seus filhos para ter excelência como pais, tá? Mas vamos dar seguimento para a gente entender o que é isso, conforme a nossa apostila, que está rica de conhecimentos. Certo?
Observando os relatos, a gente entende que eles falharam, mas tudo estava do controle de Deus. Em Gênesis 25, versículo 22, Rebeca faz uma indagação a Deus sobre o que estava acontecendo com sua gravidez, uma vez que os filhos lutavam no seu ventre. Deus ouviu e assim registra a Bíblia Sagrada. Respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte e o outro mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Veja que interessante. Palavra profética do próprio Deus para Rebeca. Apesar de tudo, Isaac foi próspero. Basta ver os incidentes por causa da sua mulher e dos poços em Gerar e a aliança com Abimeleque, rei dos filisteus. Ele sempre foi obediente e pacífico. Deus o abençoou e, de acordo com a Bíblia, Gênesis 35, 28 ao 29, vai dizer: foram os dias de Isaac, 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Tá? Então deixemos isso aqui marcado, que é interessante. Teve Isaac o privilégio de viver longos anos, fartos de dias, e seus filhos o sepultaram no túmulo da família. Olha que interessante. Levanta-se Abraão, pai da fé, herói da fé, tá? Segundo Hebreus 11, está lá no pódio dos heróis da fé. Levanta-se Isaac, casa-se com Rebeca, tem 2 filhos que encabeçam 2 nações que serão divididas, tá? E existe o processo de servidão, onde o mais velho vai servir o mais moço. Interessante, porque o primogênito, segundo a prole, tá? Segundo a prole e a cultura, o primogênito é o primeiro, é aquele que nasce primeiro. Mas o mais velho, primogênito, servirá ao mais moço, que foi mais próspero, tá? Foi uma pessoa mais obediente, uma pessoa que trouxe habilidades, que demonstrou a sua gratidão e servidão a Deus. E ele foi próspero, abençoado na sua chamada. Então, vamos agora conhecer a terceira pessoa, que seria, conforme a nossa apostila, Jacó. O nascimento dele foi a resposta das orações de seus pais. Então, Isaac e Rebeca, inicialmente, não importava se o nome Jacó significasse suplantador. E, de certa forma, foi. No episódio do oportunismo para tirar a vantagem da primogenitura de seu irmão Esaú, descrito em Gênesis 25, do 27 ao 34, em outra ocasião, com a ajuda de sua mãe, conseguiu receber de Isaac as bênçãos que eram de Esaú. O próprio Esaú reconheceu que Jacó era enganador, como exclamou em Gênesis 27 ao 36. Disse Esaú: não é sem razão que se chama ele Jacó? No caso, Jacó, que é suplantador, tá? Pois já 2 vezes me enganou, tirou o meu direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Por causa disso, Jacó fugiu, mas Deus estava fazendo o quê? Acompanhando esses fatos. Então, na visão da escada, descrito lá em Gênesis 28, 10 ao 22, o Senhor aparece e fala, e faz promessas para ele, tá? Olha Papai do Céu chamando mais um líder. Então, Jacó também foi enganado, tá? Por Labão. E com muita fadiga e
tempo casou com suas filhas Lia e Raquel. Então, com isso, depois de muitos anos, Jacó ele retorna à terra de seus pais e se reconcilia com Esaú. Deus ele muda o seu nome de Jacó para Israel. Olha Deus o mudando novamente. O qual seria pai de uma grande nação que levaria o seu próprio nome Israel. Então, as promessas de Deus ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque e a ele próprio, Israel, se cumpriram de maneira prodigiosa, tá? Então, esses três patriarcas são citados constantemente em muitas passagens da Bíblia, desde o Antigo até o Novo. Então, o próprio Jesus fez citação desses patriarcas. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, vamos lá. Eles são os patriarcas. Então, apesar das dificuldades da época, apesar dessas dificuldades, souberam administrar os conflitos. Não deixaram de adorar e confiar em Deus, em Jeová. Sabiam da necessidade de fé pessoal em Deus, que os guiasse por toda a vida e que os encorajasse com as promessas divinas, tá? Dando um adiantamento aqui, quero trazer também outros líderes pós-patriarcal. Então, pós o período patriarcal, vieram outros nomes, outros líderes que foram pessoas altamente influentes nesta chamada, nessa caminhada cristã. Então, vamos lá. A nossa apostila cita um nome aqui muito famoso, José, filho de Jacó com Raquel. Pelas notas escriturísticas, José era o filho mais amado de Jacó, se não o preferido. E isso causava revolta em seus irmãos, como bem conhecemos a história bíblica. Então, o que é que acontecia? Ele possuía um caráter imaculado, uma coisa importante para o líder. Ele era um jovem de que boa aparência. Líder tem que ter boa aparência. Líder tem que estar aparentemente bem, tem que expressar uma segurança na sua imagem, tá? Então, ele desenvolvia um dom natural de liderança. Olha aqui novamente. Dom natural de liderança. José sabia administrar bem as situações adversas. Vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito, foi para a casa de Potifar, diz a Bíblia. Tudo que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Depois, lançado na prisão, manteve um comportamento sóbrio e temente. Então, bem conhecemos a história de José, certo? Bem conhecemos a história, onde foi apresentado a Faraó, onde explicou o sonho que Faraó teve, onde foi constituído governador do Egito, tá? Conforme a Bíblia. Então, o interessante é que o próprio monarca reconhece que José tinha algo que diferenciava dos outros sábios, e assim está registrado, tá? Então, diante esse exposto, José, ele foi um grande líder. José, ele aprendeu, ele desenvolveu habilidades dentro do Egito para poder fazer o quê? Desenvolver as habilidades para poder empregar na liderança. Além de liderar uma nação que não era a nação de seu nascimento, ele desenvolveu essas habilidades e acabou trazendo a nação de seu nascimento,
trazendo seu povo, seus familiares para o Egito, onde aí se inicia, tá? Todo o povo hebreu ali passando esse período, tá? Dentro do Egito, certo? Dando continuidade, já aprendemos aqui, José, uma grande referência como líder, Moisés, conforme a nossa apostila, filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi, de onde provém os levitas, tá? Moisés nasceu em um período de muita aflição, tendo em vista a multiplicação do povo hebreu, já escravizado no Egito. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis que usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Tá? Então, levantando-se esse novo governador, esse novo monarca, novo rei do Egito, ele passa a ter essa ideia. Então, ele escraviza o povo hebreu para que o povo hebreu não prolifere, para que o povo hebreu não cresça, para que o povo hebreu não venha a ser muito numeroso em força, em militância, e assim se volte contra o Egito. Então, é tido como pessoas ali encarceradas. Diante a isto, Moisés ele é levantado por Deus para, dentro do palácio, aprender do Egito, tudo que provém do Egito, aprender todos os processos, tá? Como um príncipe dentro do Egito, aprende todo o conhecimento e passa a liderar o povo. Bem conhecemos a história de Moisés, onde Deus o chama, o convoca para estar à frente, saindo do Egito com cerca de 600 mil homens, partindo, tá? De Israel de Ramassés para Sucote, tá? E assim vai o decorrer da história, onde a Bíblia não conta, além dos 600 mil homens, crianças e mulheres. Então, estima-se uma quantidade de mais ou menos, isso está na nossa apostila, tá? Estou só acompanhando aqui, de 2 milhões de pessoas. Então, dando continuidade, já sabemos a habilidade, tá? O quanto agradou ao Senhor para ser convocado a liderar mais ou menos 2 milhões de pessoas, tá? Pessoas ali que estavam precisando ser devidamente instruídas, tá? Então foi aprendendo dentro desse processo. E Moisés foi o precursor desta liderança. A Bíblia traz exemplos magníficos de homens que lideraram, tá? No Velho Testamento. Então, olha que interessante. Outros líderes, vamos falar por alto. Davi, tá? Não poderíamos deixar de mencionar Davi, claro, porque Davi, homem, segundo a Bíblia, era segundo o coração de Deus, e quando este foi registrado, lhes levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Palavras do próprio Deus. Amém? Lá em Atos vai citar também. Como já falamos, não existe perfeição no homem, mas Deus, segundo o seu desígnio e soberania, usa quem ele quer, tá? Como quer, para a execução da sua obra. E com Davi não foi diferente. Davi teve falhas? Sim. Davi pecou? Sim. E drasticamente. Porém, foi um homem levantado por Deus, onde Deus enxergou em Davi muitas habilidades de liderança. E Davi foi um grande rei, tá? Para Israel. Davi foi um grande rei
ele foi o precursor de uma nova modalidade de liderança, tá? Segundo a história vai contar, partindo também Davi, Salomão, que também teve falhas, mas foi um rei sábio, tá? E partindo de Salomão, houve a construção do templo esse que é marcante, tá? Onde centraliza toda adoração a Deus num templo erguido, uma casa de adoração ao Senhor Jesus, saindo daquela prática de tendas, conforme a itinerância do povo, para um templo físico, templo fixo, tá? Então, foi uma obra magnífica, uma obra grandiosa, onde foi muito benéfico e claro, o Papai do Céu já tinha orquestrado tudo. Davi, por sua vez, ele começou a despontar sua liderança. Olha lá que interessante a nossa apostila, ainda jovem. Quando foi ungido, ele já se mostrava um grande líder, porque nos parece que Deus escolhe líderes para parecerem desqualificados. Então vamos lá. Considere as seguintes razões. Por que Deus ele escolhe pessoas que, ao nosso ver, são pessoas que, não, ali eu não acredito que vai ser um bom líder. Mas é interessante que o Papai do Céu ele faz isso, ele nos confunde. Então ele pega os improváveis para tornar prováveis. Tá? Ele pega os improváveis e torna grandes líderes, grandes obreiros, grandes ministros, embaixadores do evangelho, e assim ele usa como quer, quando quer, da forma que quer e conforme a nossa apostila. E a Bíblia ele escolhe quem quer. Então, segundo ponto, primeiro ponto diz o seguinte: para obter a atenção do mundo, ora, uma criança franzina, pequena, iria ser o rei de Israel, ia ser o rei que iria fazer a vontade de Deus quando uma vez que Saul foi levantado, tá? É interessante. Para levar a glória a Deus e não a Davi. Para conservar a mensagem simples, para promover a confiança no Senhor Jesus, para encher-nos com o seu poder, para mostrar a sua soberania. E os feitos de Davi fez com que nós viéssemos a entender o quanto Deus usa os seus levantados, tá? Então, seus líderes. Daniel também é outro líder jovem escolhido por Deus para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua soberania sobre os poderosos da terra. Temente a Deus, Daniel exerceu a sua liderança sobre os jovens cativos de Judá junto à corte do rei Nabucodonosor, ao ponto de influenciar o oficial do rei quanto à alimentação. Então, começou com a simples demonstração de alimentação. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, tá? Então, com isso, já foi chamando a atenção. Então, Daniel, ele já foi sendo influente ali, ele já foi ganhando, certo, uma visibilidade por não escolher comer do melhor da Babilônia, tá? Então, por não escolher ter uma vida como todos os outros tinham, ele escolheu ser e fazer a diferença. Daniel, ele motivou a muitos, e Deus mostrou através de Daniel o seu imenso poder, tá? Sobre a nação da Babilônia. Então foi um grande líder usado, grande homem usado por Deus dentro da Babilônia, tá? Concluindo aqui esse capítulo, devemos salientar, conforme a nossa apostila cita, que os personagens citados até agora tiveram pouca ou nenhuma referência à escola para praticar e levar adiante as suas tarefas, a não ser a fé, a obediência, a humildade, a perseverança, dentre outras virtudes. É verdade que alguns cometeram o que se pode chamar de alguns deslizes, mas pela misericórdia de Deus não comprometeram a missão que lhes foram dada. Eles sempre estavam voltados para Deus e para as suas promessas. Sem dúvida, nos legaram muitas lições. Então, dentro da limitação, Deus ele vai usar, conforme está citando a conclusão aqui. Deus ele vai usar dentro da limitação
Porém, a nós, na nossa época, nos é dado a dádiva de busca pelo conhecimento, a facilidade, e muitos escolhem se acomodar, tá? Então não é bem assim. Na época, o que se tinha como gabarito, certo? Como recurso para agradar a Deus e ser levantado, eram as habilidades de fé, obediência, humildade, perseverança. Então são virtudes que agradavam a Deus. Deixou de ser? Não, tá? Um bom líder precisa desempenhar todas essas virtudes. Porém, existe o processo de capacitação, pois nós estamos dentro de um mundo moderno, onde as artimanhas do inimigo têm sido pesadas e nós precisamos estar um passo sempre à frente para que as nossas ovelhas, nossos liderados, não sejam facilmente ludibriados. Liderança no Novo Testamento, para nós corrermos aqui, que o tempo, senão o tempo vai ficar muito longo. As promessas da redenção e do nascimento do Messias vêm desde o Éden. Se estendem por todo o Velho Testamento. O profeta Isaías descreve com muita clareza o nascimento, a crucificação e ressurreição de Jesus. Porém, Isaías profetiza também a respeito de João Batista, segundo narra São Marcos em seu evangelho. Então, segundo o evangelho de Marcos, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. De quem Isaías está falando? Claro que é de João Batista, primo de Jesus, primo terreno, tá? De Jesus, preparou o caminho para o Messias. Sua pregação era sem rodeios e contundente, falava com autoridade quando convocava o povo ao arrependimento. Ele não tinha rodeios, tá? Ele não esmerilhava a sua fala. Ele era direto, objetivo, incisivo no que diz respeito à ministração e à propagação do evangelho, e principalmente a anunciação da vinda do Messias, da volta do Messias diante a este processo da vinda de Cristo a desenvolver seu ministério terreno. Então, dando continuidade. Assim pregava João Batista até apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele exerceu liderança corajosa, sim, uma liderança corajosa, convicta e decisiva, tá? Ele aplicou a lei da influência. Olha outra habilidade aqui de um líder, da qual adiante nos reportaremos que convenceu muita gente. João, ele não persuadiu. João Batista não persuadiu, mas ele fez o quê? Convenceu, pois apresentava firmeza e segurança nas suas palavras. Aqui já está uma receita enorme, tá? Para um bom líder. Ele não vai persuadir, ele vai convencer, tá? Ele também aplicou a lei do respeito, pois ele foi humilde quando falou de Jesus. Como mensageiro de Deus, João Batista cumpriu o que lhe estava determinado. E, ao seu tempo, demonstrou sua liderança corajosa. Obviamente, temos aqui o maior exemplo de liderança que já pisou sobre esta terra, o próprio Jesus. Então, sem qualquer comparação ou crítica, ele foi o maior de todos os líderes dentro das Escrituras e fora dela. Em todos os tempos, foi o Senhor Jesus no qual toda a liderança cristã está baseada, tanto na sua escola como no seu exemplo. Jesus, ele foi submisso e obediente ao Pai. Deu exemplo de humildade. Olha que interessante. Humildade, amor, compaixão, justiça e mansidão. Jesus, ele exerceu seu ministério com sabedoria e autoridade. É notório que o Espírito do Senhor estava sobre ele, tá? Como diz Lucas 4:18, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para
pôr em liberdade os oprimidos. Mas Jesus, ele exerceu seu ministério como um homem. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Todavia, padeceu e sofreu como um homem, tá? Então, Jesus, ele se entristeceu, Jesus, ele chorou, Jesus, ele se preocupou, Jesus, ele sentiu aquela tristeza, aquela angústia, tá? Ele se colocou no lugar da pessoa, sentiu o sofrimento como um homem, Jesus, ele fez tudo isso. Então, vamos lá. Exemplo de liderança maior. O objetivo de Jesus, salvar os homens do pecado, do mal e da morte, reconciliar o homem com Deus. Então, o que foi que ele fez? Primeiro ponto, ele comunicou. Olha a comunicação liderando de novo os processos de liderança cristã. Comunicação é tudo. Lembra que aprendemos lá em cima? Sua mensagem de amor e de nova vida fez o quê? Na linguagem do povo daquela época, no caso, se utilizando de parábolas, ele pregou em aramaico, a língua palestina daquela época. Ele foi claro, simples, não teve arrudeios, mas cativou as pessoas, porque converteu-as, convenceu-as, tá? Ele não enganou ninguém, ele comunicou, usou de uma boa oratória, certo? Então ele sabia falar com toda e qualquer pessoa. Ele fez o quê? Delegou a missão de espalhar a mensagem de salvação por todo mundo. Então ele escolheu pessoas, ele formou líderes. Lembra que foi falado na aula passada, líder forma líder. Então ele inovou, ele fez o quê? Rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época. Ele ensinou ao ar livre e concedeu perdão a prostitutas e cobradores de impostos e também curou no sábado. Ele quebrou alguns padrões que estavam sufocando o povo de realmente ver a verdade. Então ele fez essa inovação que trouxe uma nova visão para com seus liderados. Ele motivou. Claro, enviou seu Espírito Santo para que enviou seu Espírito Santo para que os seus discípulos saíssem de seus esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. Ele enviou seu Espírito Santo, ele motivou, vão fazer discípulos, expulsem demônios, ministrem cura, vocês terão autoridade, vocês serão pessoas que serão exemplos, vocês terão pessoas que na fala, vocês vão ter um peso de convencimento, vocês serão pessoas que irão liderar muitas pessoas. Então, a escola apostólica instituída por Cristo aqui na prática, tá? Foi uma instituição maravilhosa, tá? Esse preparo que todos os liderados de Cristo tiveram, e liderados que também se tornaram líderes, estou falando dos apóstolos, eles aprenderam esses princípios, essas características e colocaram em prática. Então, ele também planejou, dando ordem específica, tá? Como, por exemplo, amai-vos uns aos outros, escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. Foi praticamente uma faculdade. Nem um tecnólogo hoje dá 3 anos, dá 2 anos e meio, 2 anos. Mas Papai do Céu trabalhou, ensinou 3 anos o princípio de liderança, habilidades. Quiséramos nós aprender de Cristo, seríamos líderes diferentes. Mas, dando um pulinho aqui, mais acima, porque o nosso próximo tema vai ficar para a nossa próxima aula, diz aqui essas características, esses exemplos que Papai do Céu ele fez, citamos na aula passada, mas aprendemos do exemplo de liderança maior. Então, não esqueça disso. Quer ser líder?
Seja preparado para isso, tá bom? Então, ficamos por aqui com esta aula, tá? É um pouquinho cansativo o processo, sim, mas é necessário aprendermos X a X. Essa aula é aula de reforço para a tua vida, tá? Então, é uma aula em que você vai precisar escutar novamente essas planilhas, essas palavras, essas frases citadas nas nossas apostilas, para que você possa fixar o assunto, aprender, e eu estarei aqui dando o meu melhor para que você aprenda, fixe o assunto. E quem sabe lá na frente, no teu trabalho de conclusão de curso, você possa voltar a assistir às aulas, captar as informações e elaborar um belo trabalho de conclusão de curso, fechando com chave de ouro a tua formação. Não esqueça, busque sempre aprender. E sugestivo a nossa apostila, busque sempre ser um líder melhor, tá? Seja, eu não estou aqui trazendo algo que é de minha mente ou de minhas experiências, não. Eu estou aqui trazendo um fruto de estudos feito, todo um processo preparatório para que você viesse a desfrutar da melhor qualidade de ensino fornecida pelo nosso seminário teológico. Curte essa aula, compartilha, abençoe, tá? O teu ministério, desfrutando desses conhecimentos, porque eu te digo, tá? Eu estou sendo abençoado aqui ministrando também essas aulas, tá bom? Que Deus ele te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.